E estamos de volta ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, acesse o nosso site e também participe deste programa, nesse bate-papo hoje com o ortopedista, Dr. Júlio Falaschi. Ele está comentando aqui com a gente vários assuntos ligados à ortopedia e você participa tanto pelo 37216955 ou através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Perguntei no bloco anterior a respeito da osteoporose. Então, doutor Júlio, o que é a osteoporose, como é que ela surge, como evitar, enfim? Bom, a osteoporose é uma patologia, uma doença que é muito traiçoeira. Ela é uma doença que é a doença atual, né, vamos dizer, porque as pessoas estão vivendo mais, ainda bem. Ela só apareceu agora mais, fica mais assim, evidente, porque as pessoas estão chegando aos 70, aos 80, aos 90. E aí, o que acontece com a osteoporose? A osteoporose é uma diminuição da densidade mineral óssea. É uma diminuição da qualidade do osso. O osso, ele forma o esqueleto, né? O esqueleto é o que dá toda a, vamos dizer assim, a estrutura para você poder se locomover, para poder movimentar e tudo mais. E isso realmente é uma doença que tem várias fases. Por exemplo, as mulheres elas são mais propensas a ter osteoporose porque elas passam por fases na vida que o homem não passa. A mulher tem gestação de filhos, a mulher tem menopausa e ela, de certa forma, nessas fases, vai perdendo cálcio. Na gravidez ela doa cálcio para formar o esqueleto do filho, depois ela vai amamentar, ela doa cálcio de novo. E aí se ela tem 9 meses nessa situação, depois mais 6 meses, 1 ano dando o aleitamento. E depois ela chega numa fase da vida aos 30 e poucos anos onde existe uma curva até os 30 e poucos anos existe um hormônio, que é a calcitonina, que é responsável por regularizar a formação de osso novo e osso velho. Então nós temos ossos que a cada 7 anos nós temos um esqueleto novo. Cada 7 anos. Por quê? Tem células jovens... Isso para homem e para mulher? Para mulher. Tem células jovens que ficam maduras, que envelhecem e são eliminadas do organismo. Quando essas células são eliminadas do organismo, a calcitonina estimula um hormônio para fazer essa função. Ela vai estimular novas células, para poder ficar no lugar daquelas. Então, até os 30 e poucos anos de idade, tanto para o homem como para a mulher, nós temos esse hormônio numa quantidade boa. Passou dessa idade, começa a existir uma diminuição da massa óssea, porque diminui a concentração de calcitonina. E isso, de certa forma, é uma coisa progressiva. Então, aos 30 e poucos anos tem 99, aos 30 tem 98, 97. Vai aumentando a idade cronológica, vai diminuindo a massa óssea da pessoa. Isso é o que acontece naturalmente, se existir tudo, por exemplo, se a pessoa tem hipertensão e toma muito diurético, ela expolia muito cálcio. Então aí é uma coisa bem complexa, mas é uma coisa que vai dando uma certa alteração estrutural na pessoa. Então você nota que a pessoa com 20 anos, com 30 anos, ela está lá fazendo atividade física, né, se alimenta razoavelmente bem e tem uma concentração de cálcio grande nos ossos. Ela não passou por todas aquelas fases, então ela está com a postura boa e tudo mais. Conforme vai passando a idade, você vai vendo que as pessoas vão encurvando. Pode ver, pessoas de 60, 70 anos vão começar a ter a coluna um pouco mais encurvada, porque acontece exatamente isso, vai minando gradativamente a densidade mineral óssea, que dá toda aquela estrutura trabeculado no osso, vai perdendo, como se fosse aqui eu tenho uma... Você está para captar mais próximo aí? Aqui eu tenho uma maquetezinha mostrando mais ou menos o que é um e o que é outro. Então aqui, olha, esse aqui já está meio, de tanto eu explicar no consultório, está meio... Mas aqui, olha, você vê o osso cortical ideal é o osso largo, é o osso que tem firmeza. E aqui a parte medular é a parte de dentro do osso, é a parte que tem como se fosse um queijo um trabeculado bem firme. Já o outro já tem uma cortical fininha. Essa cortical fininha, ela tem chances de
de ter essas deformidades maiores. Você sente que isso aqui, olha, ele é muito mais fácil de você fazer esse tipo de ação do que esse daqui. Esse aqui eu faço a força, ó, e ele não dobra. Então, isso acontece, por exemplo, numa vértebra. Se uma vértebra, você tem todo o peso do corpo, mais a gravidade, mais a postura errada, e o osso está fraco, pode existir um achatamento de uma vértebra, um acunhamento. E aí, como existe uma coluna vertebral, essa coluna vertebral, uma vértebra vai apoiar na outra. E quando essa vértebra apoia na outra, se uma vértebra faz um achatamento, a outra vértebra não fica flutuando, ela vai fazer isso, a outra vai fazer isso, a outra vai fazer isso, ela fica com a coluna torta. Então, de olhar a paciente, ela vai chegar para mim, doutor, eu estou com dor no corpo todo. Principalmente no lado direito, que é onde ela tem mais. Então, se ela usa lá, uma senhora, tem lá 70 e poucos anos, ela gosta de arear a panela, ela faz exercício, ela gosta de limpar a cozinha, de limpar, não sei o que lá, vai passar um ferrinho. Ela vai ter dor nessa parte, por quê? Porque o osso, para movimentar, o tendão está grudado no osso e faz alavanca. Se o osso está fraco, vai ter dor. Então ela tem dor no corpo inteiro, ela tem dor na coluna, ela tem dor nos ombros, ela tem dor no joelho, ela tem dor no quadril, ela tem dores no corpo. Tem cãibras por causa da falta de cálcio nos ossos e por causa de falta de cálcio circulante também, porque o cálcio ele tem várias funções. A gente tem no osso o reservatório de cálcio que a gente tem no nosso corpo. Então, quando não tem cálcio circulante, a pessoa não se alimenta direito, tudo mais, e o organismo precisa do cálcio para fazer alguma outra função, ele vai tirar de onde tem reserva. Então, ele tira do osso. E aí o osso vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, chega uma hora que ele tem uma falência óssea. A pessoa, você já ouviu falar, a pessoa está andando na rua, de repente ela quebra e cai. Não é que ela caiu e quebrou, ela quebra primeiro. Então, a osteoporose ela é uma patologia que vai minando gradativamente a malha trabecular dos ossos. E isso vai trazendo um perigo muito grande para as pessoas. E como é que a gente poderia evitar, qual que seria as ações que a pessoa tem que fazer para tentar minimizar, talvez, a questão da osteoporose numa idade mais avançada, por exemplo? Bom, primeiro, para você fazer uma prevenção, você tem que começar desde pequeno. Você tem que se alimentar bem, tomar leite, derivados de leite, iogurte, queijo, né? Aqui em Minas não devia ter osteoporose, não é verdade? Não devia ter osteoporose. Mas assim, você tem todo esse tipo de alimentos, verduras verdes escuras, que você tem uma concentração grande de cálcio. Segundo, para fixar o cálcio nos ossos, você tem que tomar sol. E a gente está num país o quê? Não é que nem a Noruega, que não tem sol praticamente. Aqui tem sol. É um país tropical, então você tem que tomar sol. Outra coisa, você tem que fazer atividade física. Porque se você fica quietinho num canto, paradinho, o organismo vai ler isso assim. O organismo nosso é muito inteligente, foi feito por um ser supremo mesmo, né? Então, o organismo vai ler da seguinte maneira aquela ação. Ele vai falar assim, olha, ele não está precisando que eu segure cálcio no osso dele. Então eu vou soltar cálcio. Se você faz uma atividade física, você está forçando o esqueleto não solta cálcio de jeito nenhum. Então aquela pessoa, desde a infância dela, ela tem que fazer atividade física. Então os seus filhos têm que fazer atividade física. E hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, por quê? Porque hoje você vê pessoas de 70, de 80 anos fazendo atividade física. Você vai na academia, você vê. Você vai na João Pinheiro ver as pessoas, tem pessoas de 70, de 80 andando, fazendo atividade física. Isso mexe com todo o organismo. Então uma coisa que é prevenção é você tratar da osteoporose, prevenindo é fazer isso. Alimentação boa, caminhadas, atividade física e tudo mais. Agora, fora isso, se você já tem alguma coisa que você tem... Existe uma predisposição genética? Por exemplo, se minha família tem casos de osteoporose, tem também a questão genética? Tem, e tem outras coisas, por exemplo, tem outras patologias que levam à osteoporose. Por exemplo, uma pessoa que tem artrite reumatoide. Artrite reumatoide
ela vai espoliando o cálcio, porque a pessoa toma muito corticoide. Corticoide abaixa a resistência, corticoide expolia cálcio. Uma pessoa que tem hipertensão vai tomar muito diurético. O diurético, da mesma maneira que ele diminui a pressão, porque ele joga líquido na urina, junto com o líquido vai o cálcio. Então, ele tem uma perda maciça de cálcio. E se ele não tomar cuidado na alimentação saudável, na atividade física e em tudo mais, ele vai ter problemas. É a osteoporose secundária. É secundária a uma patologia. Então, você pode ter várias patologias que podem levar à osteoporose. E o tratamento, já quem está com osteoporose, como é que é o tratamento? Então, o tratamento, hoje você tem drogas muito eficientes. Muito eficientes. Você tem drogas que vão agir na microarquitetura óssea, vai formar aquela microarquitetura óssea. O cálcio e a vitamina D são super importantes. Mas você tem outras substâncias que são importantes, que são modernas e você vai ganhar massa óssea. Elas vão agir em 2 sítios importantes. Elas vão formar osso novo, que é o osteoblasto, e vão impedir que o osso velho seja absorvido. Então, que o osso, aquele osso que é o osteoclasto, que absorve o osso, ele seja atuante. Então, ele vai agir estimulando a formação de osso novo e impedindo a perda, a absorção do osso. Ele vai ganhar massa óssea. Daí para frente, você vai fazer todo um trabalho em cima do paciente, que o paciente tem que tomar sol, tem que fazer uma caminhada, tem que fazer um exercício, tem que fazer atividades que vão agir melhorando postura, né, e tudo mais. Então, isso tudo faz parte de um rol de ações que você pode fazer. Para fechar aqui, a Marília ligou para a gente. Obrigado, Marília. Ela pergunta exatamente isso, que se quem tem artrite reumatoide, se essa pessoa vai ter osteoporose. Olha, na medicina nada é assim, matemático. Você tem artrite reumatoide, você vai ter osteoporose. Você vai ter osteoporose se você não tratar. Se você não se cuidar. Quem tem artrite reumatoide, geralmente, as dores, os processos inflamatórios que vão agir nas articulações, eles são muito poderosos. Você começa a tomar uma medicação, não tem um tratamento cirúrgico que você vai fazer lá, não vou tirar. Por exemplo, a artrite reumatoide pode deformar uma articulação. Aí o ortopedista vai lá, enquanto artrite reumatoide, quem trata é o reumatologista. Se aquela artrite chegou num ponto de falência daquela articulação, o ortopedista vai lá e troca aquela articulação e manda de volta para o reumatologista para ele tratar. E aí, o que acontece? Se você tem a artrite reumatoide, você tem que tomar alguns cuidados, porque chega uma hora que aquele anti-inflamatório que você tomava, você não dá mais efeito, não causa mais efeito. Aí você começa a ter que usar um corticoide. Esse corticoide, ele vai espoliar o teu cálcio. Então você tem que fazer o quê? Você tem que tomar medicação preventiva para não chegar na osteoporose. Então você tem que procurar um especialista que trate da osteoporose para ele te fazer ações terapêuticas e ações em termos de atividade física que para a falência daquela articulação, a pior coisa que tem é você parar uma articulação. Porque aquilo, ela é um conjunto de músculos que nem tem aqui nesse pé, por exemplo. Você vai ver uma articulação, você vai ver que dentro de uma articulação você passa tendões, você passa músculo, você passa face, você tem cápsula articular, você tem tudo nessa articulação. E se você parar essa articulação, você vai fazer com que o entorno dessa articulação fique completamente alterado também. Então vai alterar o músculo, que vai ficar em atrofia, vai alterar o tendão, que vai parar de fazer função em cima do osso, o osso vai ficando cada vez mais fraco e assim vai. É uma corrente de coisas negativas que vão acontecer. Então você tem que ter alguém que faça para você um tratamento que você saia daquele problema e você não tenha outros problemas. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Júlio Falaschi, que na verdade está dando uma verdadeira aula para a gente aqui, né? Aliás,
Você não é professor não, né, Júlio? Mas nos congressos talvez, né? Não, não sou, mas em congressos eu participo de debates, de mesas redondas, então já dá para dar uma certa... Muito bom. Então você aí participe, por exemplo, a Débora ligou para a gente e disse que uma grande maioria dos médicos nem levanta e nem olha para a cara do paciente. A gente se referiu a isso quando o Dr. Júlio falou que é necessário atender um paciente, saber da história dele, fazer uma anamnese, né, para saber o histórico dele, para realmente depois disso aí sim é usada a tecnologia, que é o que o Dr. Júlio sempre faz, com certeza. Bom, nós vamos para mais um intervalo e você participa pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Até já.